Bem, como na descrição deste canal, eu criei com o intuito de ir à busca da verdade, ou ao menos tentar, né? Bem, isso foi em 2018, se não me engano, 2018 ou 2019, enfim. Naquela época eu fiz pretendendo falar sobre filosofia, teorias da conspiração, coisas do tipo. No entanto, deixei esta ideia um pouco de lado e acabei deixando de procurar a verdade por um tempo, mas não demorou muito. Na verdade, nesses anos eu acabei achando, não digo tropeçando, não digo que tropecei na verdade, mas acabei achando as verdades que eu procurava naquela época. E como eu atingi tal objetivo do canal antes mesmo de ter iniciado efetivamente com ele, eu resolvi deixá-lo de lado de vez. Mas há um inscrito no canal que eu acho curioso, pois todos esses anos ele continuou inscrito. Ele esperou a minha volta e, bem, em homenagem a ele, eu estou fazendo esses testes com um gravador, vendo a qualidade, vendo o ambiente. Talvez seja interessante eu compartilhar minha visão de mundo. Filosofia, muito dificilmente eu compartilharei da minha, porque eu tenho medo de roubo intelectual, muito medo de roubo intelectual, e então ainda não estou preparado para falar efetivamente sobre uma das coisas das quais eu gostaria de falar. Então, este primeiro vídeo é só um teste, testando o gravador, inclusive um teste para ver se eu perco um pouco a timidez de falar. E é apenas isso, mas em respeito a este guerreiro que permaneceu inscrito neste canal durante esses anos. E quem sabe o que acontecerá, se sobrar algum tempo livre, se tiver algum retorno interessante, não digo monetário, de monetização, coisas, falo de interesse, de conversa, desse tipo de coisa. Quem sabe, quando eu tiver algum tempo livre como tive hoje, e talvez ontem, eu possa falar sobre algo que seja interessante ou que alguém deixe sugestão, quem sabe. Então é sobre isso que se trata esse vídeo. Na verdade, é áudio, porque não sei o que vou fazer na edição. Então é apenas isso. Divirta-se testando qualidade do áudio, com certeza deve estar incrível, impecável. Então vamos para a parte onde o narrador perde a timidez, ou ao menos deveria, comentando sobre a música Lilium, do anime Elfilied. Por quê? Porque eu gosto dela. Já vamos abrir aqui o nosso amigo tradutor, que para quem não entende muito desse tipo de música, ela é feita e cantada em latim. Agora, comentando acerca da letra da música,
A música de abertura do anime Elfen Lied, e também ela é tocada diversas vezes durante a animação. E esse nome Elfenlied é o nome de um poema alemão que fala sobre um elfo ou um gnomo, dependendo da tradução que você pegar. E, bem, o poema dá para entender nada dele, não sei se é por causa de tradução, porque ele não faz sentido mesmo, mas enfim, ele inspirou este anime e, consequentemente, esta música, que vamos ver que a letra pode ou não ter muita relação com o anime, depende da sua visão em relação à animação. E é uma música bonita indiscutivelmente. Mas o que a letra diz? Lilium é o lírio. Aqui diz: a boca do justo refletirá a sabedoria. Sim, tem muita influência cristã, bíblica nessa música. E talvez nem tanto no anime. Como eu falei, depende da sua visão. Se você tiver imaginação suficiente, você consegue achar pelo em ovo. E a língua, e sua língua dirá de justiça, que dirá a seguir: é bem-aventurado o homem que suporta a tentação, pois, quando for aprovado, receberá a coroa da vida. Aqui vamos usar o tradutor pela primeira vez, porque notem que é dito Kyrie, e na tradução está escrito Senhor com letra maiúscula. Para quem leu a Bíblia sabe o que isso significa. Notou? Kyrie. É exatamente o que ela diz. E pode ser meio difícil de conseguir identificar essa palavra por causa do tanto que alonga o final e alonga o ri. Mas é exatamente isso que está na legenda e é exatamente isso que ela fala. Canta, no caso. Vamos ver o que significa Kyrie com Y. Ah, significa senhora e senhor, tanto no masculino como no feminino? Curioso. Agora ela cantou: Senhor, fogo divino, tende piedade de nós. Acho que dá para entender que está dizendo: ó, quão santa, quão serena. São as semelhanças entre o latim e o português.
E neste trecho ela canta: quão benigna, quão amena cresce que é a Virgem. Curioso que Virgem está em maiúsculo, nunca vi isso antes. Em latim está escrito Virgo. É muito fácil de se confundir com o nome quando se olha para a legenda em latim. Por isso que eu vou conferir no tradutor. Significa virgem mesmo. Aqui acontece uma coisa muito interessante. Bem, primeiro a tradução, que ela canta: quão benigna, quão amena, ó lírio da castidade. Esta última parte em latim, o castitatis lilium. Eu não sou fluente em latim e li exatamente como está escrito. Mas o que eu acho interessante é a forma como ela canta. É o tempo que ela canta. Porque essa foi a única versão cantada que eu encontrei que isso acontece. Enfim, agora vem este solo da cantora. Parece mais alegre, né? Que deixou a música mais alegre. Mas logo voltará a ser triste, melancólica. Isso acontece em algumas músicas. Tem a melodia melancólica e depois tem uma parte mais alegre e volta para a parte melancólica. É uma música com uma letra bem complexa de se entender, porque ela não se foca só em uma coisa. Ela fala da bem-aventurança dos que não caem sobre a tentação, sobre a tentação. Fala fogo divino, coroa da vida, nada tão aprofundado, apenas superficialmente. Fala de santas, benignas, virgem. E no final, lírio da castidade. Enfim, em relação a esse tempo anime, antes eu consegui encontrar alguma, principalmente no começo, mas depois que eu vi o rumo que a obra foi tomando, eu desisti de tentar entender. Mas se eu tirar um tempo apenas para encontrar pelo em ovo, isso com imaginação qualquer um consegue. Essa, na minha opinião, é a abertura mais bela dos animes, pelo menos dos que eu assisti. Bem, enquanto eu testava este gravador, acabei perdendo algumas gravações, umas curtas, outras bem longas, mas agora que eu aprendi a mexer um pouco
fico melhor neste gravador, eu vou continuar os testes e aproveitar para fazer com que o narrador perca a timidez. Então, eu não queria falar sobre música novamente, mas não sei se alguém gosta de anime, se assiste tal de Jojo Bizarre Adventure, ficou sabendo que vai ser a sexta temporada na Netflix e que é a primeira parte desta obra que é protagonizada por uma mulher. Não tem nada contra. Então saiu o trailer e o tema da personagem principal. Não, pensei interessante. Vamos ver como será o tema da Jolene. E ele é assim. Não sei quem compôs, mas assim que eu escutei me veio um outro, uma outra música tema na cabeça de uma outra personagem feminina também, uma heroína, e que esse tema tá não só no filme dela, tá em outros filmes em que ela participa, inclusive, e não sei se vocês conhecem, se já assistiram algum filme ou não assistiram. Se trata dessa música tema que eu achei parecida. Mas aí você diz, ah, mas é só a guitarra que é parecida, é só a guitarra que é parecida. Mas existe uma coisa que não pode ser esquecida quando se trata de trilha sonora, que é o seguinte: quando nós reconhecemos uma trilha sonora, nós reconhecemos ela já nos primeiros segundos. A trilha sonora, o tema de um personagem é para ser assim. Então, a Netflix está fazendo animação de Jojo, com o tema da Jolene sendo este. Bem, parece muito que está reverenciando, fazendo uma referência a este tema aqui. E se o tema musical de uma personagem faz referência ao tema musical de outra personagem, quer dizer que elas estão interligadas, ou ao menos esse é o intuito. Você pergunta, mas qual a ligação entre Jolene e Mulher Maravilha? Eu diria, não sei. São ambas personagens femininas, protagonistas, mas bem, tudo bem, certo? Vindo da Netflix, eu já não tenho tanta certeza, porque é só olhar o catálogo que tem de tanta coisa que não dá certo, que não é interessante. E agora a gente vê uma tentativa de fazer a Jolene ser uma segunda Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha dos animes, talvez, na Netflix, quem sabe, só estou especulando. E qual seria o problema disso? Bem, não sei se vocês conhecem um filme chamado As,
Mulheres Maravilha. As Mulheres Maravilhas, é isso? O nome do filme é Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Conta sobre a mente por trás desta personagem. E, bem, assistam esse filme para vocês entenderem o que está por trás dessa personagem. Ou se não quiser, eu já adianto aqui agora que é algo relacionado com adoração ao feminino. Exatamente. Envolve sim aquelas paradas meio esquisitas que tem gente que gosta, envolve umas paradas meio esquisitas. É um homem com duas esposas, mas envolve umas paradas esquisitas que começa com B, termina com M. E como eu disse, está relacionado à adoração à figura feminina. Achei isso meio curioso, por isso estou comentando. Pode ser apenas uma teoria da conspiração, mas vindo da Netflix, vindo de grandes corporações, eu já não duvido de quase nada. Agora testando com configurações diferentes o gravador, para ver como ficam os ruídos externos, qualidade da voz, provavelmente vai ficar melhor. E aproveitando para tirar a timidez do narrador, vou discorrer, improvisar algo sobre as raízes bíblicas do gótico, do goticismo, exatamente. Aquele pessoal que fica em cemitério, veste preto, anda nas trevas, gosta de rock ou punk, não sei. O que acontece? Que gótico, para mim, sempre foi arquitetura gótica, que é a arquitetura das catedrais da Europa, daqueles palácios enormes que se dão o nome de igrejas. Para mim, aquelas catedrais, aqueles vitrais, aquele tipo de arquitetura especificamente é gótica, que tem relação com tal período gótico, né? Que é o barroco, fim, Idade Média, não sei, por aí. Faz muito tempo que eu vi isso. E para mim, o gótico sempre foi isso. Mas tem uma explicação para todas essas características que, que as pessoas atribuem ao gótico, e alguns dizem até satanistas, mas muito bem, vou listar algumas coisas aqui que são interessantes falar, que é a questão dos cemitérios. Dizem que os góticos gostam muito das lápides, dos cemitérios, do preto, de usar preto, está relacionado ao luto. E o pessoal fala de satanismo e outros falam de necromancia. Vou colocar necromancia porque fica interessante assim. Então vou analisar essas três características: cemitérios, usar preto, necromancia. E
rebeldia também, que dizem que são rebeldes. Então, essas 4 características, eu vou falar rapidamente delas, de como elas surgiram e entraram na cultura gótica. Ah, claro que eu não sou nenhum especialista nisso, mas a partir do momento que você lê um livro que na introdução ele afirma ser o primeiro conteúdo gótico, a primeira história gótica, estou falando do Castelo de Otranto. Uma história não muito longa, realmente uma história curta, que talvez tivesse sido pensada mais como uma peça de teatro, mas que eu particularmente gostei muito na forma de romance. E, e ele foi escrito em 1764. E até a Wikipédia considera como o primeiro romance da literatura gótica, tendo inspirado muitos autores posteriores como Anne Radcliffe, Bram Stoker, o autor do Drácula, muito bom este livro também, Daphne du Maurier e Stephen King. Stephen King não é o mestre do terror moderno, contemporâneo, alguma coisa do tipo. Enfim, então tudo aquilo que apareceu antes, cemitérios, roupas pretas, necromancia e rebeldia, aparecem aqui no livro Castelo de Otranto. Sim, não somente isso, como também o próprio castelo, a fortaleza, tem a arquitetura gótica. Então, deixando um pouco a arquitetura de lado e os romances de lado, vamos. Os romances não, porque eu tenho que falar dele, já que ele é o primeiro livro da primeira literatura gótica. E ele que começa com essa história não de cemitérios, mas de ancestrais mortos. E se você for ver, tem muita relação esse cemitério com ancestral morto. É realmente muita ligação. E preto. Próxima característica é preto. No livro, as personagens usam preto, sim, porque estão de luto. Preto do gótico vem do luto. E a necromancia, que as pessoas associam ao satanismo, não vou falar sobre isso, mas a necromancia está presente no livro Castelo de Otranto, sim, e não como uma aliada, mas sim como uma inimiga, inimiga de uma das personagens, que inclusive ela aparece como inimiga da personagem que pode se considerar vilã, mas ela não se apresenta como amiga das personagens que podem se apresentar como heróis ou protagonistas, porque afinal nesse livro temos protagonistas bons e maus. Inclusive, não sei se essa ideia de protagonistas maus começou com o Gótico, mas sei que está presente em outras histórias também. E agora a característica de rebeldia está presente no livro do Castelo de Otranto, a rebeldia? De certa forma, sim. Mas por que? Logo chegarei lá. Ela está sim no livro Castelo de Otranto, mas não como inimiga ou como aliada. Está como um mecanismo de defesa de uma das personagens. Talvez mais de uma, não me recordo bem. Mas agora, que é esses tais de ancestrais mortos que o livro trata e como isso se relaciona com raízes bíblicas? Bem, isso se relaciona com raízes bíblicas
de uma forma muito simples, descrita até mesmo nas, nos prefácios pelo próprio autor, que diz que a história se resume ao conceito de que os pecados de uma pessoa persistirão na família até sua terceira e quarta geração. Isso está na Bíblia e é uma coisa que a Igreja Católica pregava na Idade Média e que muita gente discorda disso, inclusive não me recordo se foi um papa, um bispo, um padre, o que foi, alguma figura da Igreja Católica negou este fato. Não vou colocar como fato, mas negou esta característica dos pecados que persistem pelas próximas gerações, sendo pagas pelos herdeiros e assim sucessivamente. E aí surge a importância de saber sobre os ancestrais mortos. Isso aparece no livro como um ancestral de uma das personagens, aparece o fantasma de uma das personagens para, num primeiro momento, ajudá-la, mas aterrorizando inevitavelmente e encorajando a fazer, enfim, atos que vão gerar a rebeldia. Mas antes de chegar lá, vamos passar pelo preto, que é uma característica do gótico, mas que no livro surgiu como luto. O luto está relacionado, além dessa importância de saber sobre os pecados dos ancestrais mortos, para saber se assim você pode ou não ser propenso a pagá-los. O luto está presente nesta obra, principalmente por ela começar justamente com a morte de uma personagem que era importante para o núcleo central da, das protagonistas, das personagens protagonistas, e portanto não só sua esposa como sua irmã ficam, sua irmã e mãe e sua esposa ficam em um luto bem, não digo bem prolongado, porque até o intervalo de tempo em que a obra se passa não é tão prolongado assim, mas o luto sempre está presente justamente por causa disso. E a necromancia está presente no livro como inimiga. Ela não é provada em momento algum que está presente. Na verdade, a necromancia aparece na fala de uma das personagens que diz que um feiticeiro usou necromancia para matar alguém. Portanto, a necromancia aqui é vista como inimiga e não como aliada. Algo que talvez, depois do movimento neogótico, ou algo do tipo, tenha se subvertido esta característica. Inclusive, ela é vista por todos como uma inimiga e é por isso que prendem o acusado mesmo sem nenhuma prova, numa ação quase sem rácio, que aumenta, reforça a característica de superstição da época. Agora, a rebeldia, sim, ela é vista, ela está presente no livro, na história, e ela se dá pelas personagens. A, uma das personagens principais que perde o seu marido vai conversar com o pai do falecido e este deseja tê-la como esposa. E ele, não apenas sendo o patriarca da família, o que era muito importante na época, ele, ele era o governante da província em questão. E sua ordem tinha muito peso, assim como o seu desejo. E a rebeldia é justamente sobre isso.
dela não querer e fugir de uma relação com ele, assim como sua filha, a filha do governante, que é muito obediente, dedicada aos pais, ela tem que se rebelar contra algum dos atos de seu pai, tanto para proteger a esposa viúva de seu irmão, que é sua amiga, como talvez proteger a si mesma e sua mãe. Então, todas essas características estão presentes sim no Castelo de Otranto e, segundo a necromancia, tanto na história como na Bíblia aparece como inimiga, e a rebeldia na Bíblia, apesar de ser inimiga, não é bom rebelar-se contra os seus pais, segundo a Bíblia. No Castelo de Otranto, ela aparece não apenas como uma forma de defender uma das personagens e uma das parentes das personagens, como também uma forma de tentar trazer a si o governante, que em tese é o personagem mau, mas que na verdade está sob um efeito provocado por saber uma profecia que prediz o seu destino e que não é um bom destino tanto para ele como para sua família. Se isso justifica os seus atos, eu não sei, vai de cada um que lê e tire suas próprias conclusões, mas ele tinha que fazer determinadas coisas, tinha que garantir determinadas coisas para que a, a província continuasse em sua família. Então, o destino é uma característica que, pelo que eu me lembro, não está presente no goticismo atual, no movimento gótico, neogótico mais recente, de 1970, 80 para cá, mas está presente na história do Castelo de Otranto e não sei se está presente em demais obras. Drácula de Bram Stoker não está presente, não sei falar o nome dele, então não está presente. Na Bíblia, cada um tem uma interpretação desse tal destino. Não vou entrar neste mérito, mas é curioso ver como o que antigamente surgiu a partir de bases bíblicas se tornou hoje quase como um movimento que alguns podem ver como satânicos. Então, eu pergunto, as pessoas que mudaram as características do gótico para que este se parecesse satânico aos olhos do, das pessoas de hoje em dia, ou se as bases bíblicas que foram utilizadas naquela época para consagrar as características do gótico são elas que hoje em dia talvez sejam vistas como algo satânico.